Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras, que é uma parceria de Universa, a plataforma feminina do UOL, e do Instituto Avon, que é uma organização da sociedade civil que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que estão realizando trabalhos de impacto em três causas: câncer de mama, violência contra a mulher, que é nosso assunto de hoje, e equidade de gênero. Ao todo, são 7 categorias e cada uma delas concorre a três candidatos. Em cada uma delas concorre três candidatas, com exceção da categoria Acesso à Justiça, em que tem uma dupla concorrendo junta. Então, são ao todo 22 finalistas. E no site da premiação, que está aqui embaixo na descrição dessa live, você pode conferir as histórias de cada uma delas, contadas em vídeos e em textos. A gente vai anunciar as vencedoras no dia 23 desse mês, no evento de premiação, que vai ser transmitido online no YouTube, no Facebook e no Twitter. Desde a semana passada, a gente está fazendo então essa maratona de lives com as finalistas para todo mundo conhecer melhor quem são elas e o que elas fazem. Ao todo são 7 encontros, o de hoje é o quarto. Amanhã, quinta e sexta, tem mais outras lives que vão acontecer, e as que já aconteceram na semana passada estão gravadas no YouTube de Universa e no site do Prêmio. Os links estão aqui embaixo da descrição dessa live. As lives estão acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, que é um período que acontece, que é lembrado, né, e é marcado simultaneamente em várias partes do mundo, para chamar atenção para a causa da violência contra a mulher, que é nosso assunto de hoje, que a gente vai falar bastante sobre ele. E para começar, eu vou apresentar as finalistas dessa categoria, a categoria chamada Conscientização e Acolhimento. Todas elas são mulheres que trabalham dentro das suas comunidades para alertar a sociedade sobre o que é violência e promover formas de inibir os abusos e principalmente de acolher as vítimas. Duas das nossas finalistas, infelizmente, tiveram problemas técnicos. Elas estão em áreas diversas do Brasil, né? Todas as finalistas do Prêmio Inspiradoras, a gente tem esse cuidado de procurar mulheres que atuam em várias partes do país, e a gente sabe que a internet nem sempre chega tão bem para todo mundo, né? Mesmo nos grandes centros, onde tem banda larga livremente, assim, não chega sempre igual. E a Elisângela, que é uma das nossas finalistas, está numa área remota, que a internet não é tão boa. A Carol teve outros problemas, então a gente está aqui com a Dandara. Eu vou apresentar as três, a gente vai rodar vídeos das finalistas que não puderam estar aqui, e eu vou conversar com a Dandara. Então, vou apresentar cada uma delas para vocês saberem quem são. Então, eu estou aqui com a Dandara ao vivo, né, com a Dandara Hudson, que é fundadora do coletivo transamazônico Lesbi Trans e do NEPAZ, o Núcleo Estratégico de Direitos Humanos e Promoção da Paz. A Dandara vive em uma região que tem uma realidade bem diferente do que a maior parte do país, né, e pouca gente conhece, que ela vive em Altamira, no Pará, que é a cidade que é sede da polêmica usina de hidrelétrica de Belo Monte. A obra para a construção da usina causou um monte de problemas ali para a população, mas antes mesmo de que eles acontecessem, né, a comunidade ali já tinha que lidar com outro problema, que não é exclusividade dali, infelizmente, mas que é bem acentuado naquela região, que é o preconceito. A Dandara, então, chegou a ser expulsa da própria casa, viveu na rua, foi resgatada pelo movimento negro, passou a militar, então, a lutar para transformar a vida de outras pessoas que passaram por situações semelhantes como a dela, ou que estavam em situação de vulnerabilidade, e ela acolheu, então, para que não chegassem a esse ponto. Dandara, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Juliana, muito boa noite a todos, todos e todas que estão nos acompanhando pelas redes, que estão nos acompanhando aí, aonde quer que estejam. E é uma satisfação estar aqui, é uma satisfação estar com você, falando aqui diretamente da Amazônia, da Transamazônica, de Altamira, no Pará. E é muito bom saber que nós inspiramos outras mulheres, né? Eu acho isso muito, para mim, isso é um ponto muito importante. O prêmio ele não poderia ter um nome
mais empoderante, né? Se a gente pode se dizer assim, porque dá uma força, né? Saber que o nosso trabalho inspira outras pessoas, que o nosso trabalho tem esse caráter coletivo, de inspiração coletiva. Isso é muito bom. Muito bom. Fico muito feliz com tudo isso, que seja recebido assim também o prêmio para você. Eu vou apresentar então a Elisângela, que não está com a gente, mas vai estar por meio do vídeo. A Elisângela Baré, ela é uma mulher indígena da etnia Baré, como o nome dela diz. Ela vive hoje em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde ela atua no Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro. Lá ela ajuda a captar recursos para atender comunidades indígenas. Antes da Elisângela entrar para a iniciativa, para o departamento, eles atendiam 400 comunidades. Hoje são 750. E lá ela coordena ações de mobilização e conscientização sobre violência contra a mulher. É um prazer ter a Elisângela entre a gente no prêmio. A gente vai rodar agora o vídeo, então, em que ela conta quem ela é, o que ela faz. Estou atuando como presidente da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, a AMIARNE. Somos 50 mulheres que estamos dentro desse território. E aqui dentro do território nós temos 23 povos indígenas, nós temos 16 línguas faladas. Esse trabalho, feito por nós aqui dentro do Rio Negro, esse trabalho é voltado para as mulheres, do nosso território. Os homens que mandam dentro do nosso território, Então, nosso trabalho vem com esse objetivo, de mobilizar, de fortalecer, de conscientizar a mulher indígena o que é cultura e o que não é cultura nossa, dentro do nosso território. Cultura é diferente de violência. Dentro das comunidades, o que é mais frequente de a gente ver é a bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, ela faz com que a mulher tenha vontade de se separar. E uma separação dos povos assim que estão vivendo na mesma comunidade é uma separação muito, muito complicada. Por exemplo, levar chute, o homem lhe bater, o homem dizer para você ir para a roça embaixo da chuva, o homem mandar você raspar mandioca até 8 horas da noite, você fazer farinha sozinha. Então, esse não é a cultura. Sempre trabalhamos a parte da conscientização compartilhada. Por quê? Porque a violência, ela só acontece porque o seu parceiro, ele que lhe provoca essa violência. Então, os homens indígenas têm que fazer parte de estar junto com nós nas rodas de conversas, no encontros, Então, no nosso 11º encontro de mulheres, as mulheres não deixaram os homens sair. Eles precisavam ficar dentro do debate, ouvir o que nós tinha para falar. A mulher foi fazer farinha, a mulher foi cuidar da roça, a mulher cuidou do filho, enquanto ele estava andando nas reuniões, batalhando pela demarcação da terra indígena. É o momento que ele carregava a mulher invisível. Por isso que eu falo, precisamos sair da invisibilidade e dizer que nós mulheres estamos sim na luta desde o início. Bonito isso que ela diz, que a gente estava na luta desde o início. Precisa sair da invisibilidade. Vamos falar disso aqui. Vou apresentar também a Carol Santos. A Carol também não pôde estar aqui. A gente vai rodar o vídeo dela e antes vou fazer uma apresentação sobre quem ela é. Ela tem uma história, desde que eu conheci a história, comecei a conhecer a Carol, me impactou muito perceber que ela tem uma história muito parecida com a Maria da Penha, a mulher que dá nome à lei Maria da Penha, Tanto a Penha como a Carol, as duas foram vítimas de uma tentativa de feminicídio por parte de pessoas muito próximas, do companheiro e do ex-companheiro. A Maria da Penha levou um tiro nas costas do então marido, enquanto ela dormia. E a Carol tomou um tiro do ex-namorado, que também matou o namorado dela na época. A Carol e a Penha se locomovem desde dos crimes, se locomovem com a ajuda de cadeira de rodas. A Carol usa uma cadeira de rodas há 21 anos.
As duas também, depois do duro período de luto, de superação, de todo o sofrimento que elas passaram, elas transformaram a própria dor em luta, né, em combate à violência contra a mulher. A Carol atua ainda em uma causa específica, que é a violência contra a mulher com deficiência, que é uma condição que dá maior vulnerabilidade para a mulher. Ela é fundadora do Inclusivas, que é um movimento de defesa da mulher com deficiência. E é sobre essa história de dor e de luta que ela vai contar nesse vídeo para gente. No mês de abril do ano de 2000, eu fui vítima de tentativa de feminicídio pelo meu ex-companheiro, que me deu um tiro pelas costas, né, atirou no meu namorado e logo em seguida atirou nele. Então, dessa história, teve duas perdas e eu acabei me tornando uma mulher com deficiência. O tiro pegou bem aqui em cima e saiu aqui assim no meu pescoço. Tem sido um desafio muito diário, porque eu sofri a violência 21 anos atrás, mas eu continuo sofrendo a violência diariamente. Mas a violência que a sociedade atribui a mim, pela minha condição de ser mulher, de ser uma mulher com deficiência e uma mulher negra, é bem forte, né? E eu vou continuar lutando para que isso acabe, não só para mim, mas para muitas outras mulheres. Uma mulher com deficiência, posso falar dessa condição, muitas vezes ela precisa de alguém para cuidar dela. Não é o meu caso, mas muitas mulheres dependem do seu agressor que está do ladinho ali para cuidar, para dar um banho, para auxiliar. Então, como é que tu vai sair de uma relação abusiva se às vezes tu depende daquela pessoa? Eu não caminho. Se eu estou do lado de um cara que é um agressor, se ele tocar na minha cadeira, eu já não tenho mais o meu direito de liberdade de ir e vir. Se uma mulher cega que tem tirado a sua bengala, ela perde o direito de liberdade de ir e vir. Ela não consegue daí denunciar, ela não consegue ser de dentro de casa para denunciar, para buscar pela denúncia. É um desafio para uma mulher com deficiência conseguir se libertar da violência. É um desafio. E é uma luta que a gente vem buscando muito forte. Tirar essas mulheres do silêncio. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser esse trabalho de ativismo. É isso que eu tenho que fazer. Em 2014, eu fundei o primeiro movimento feminista de mulheres com deficiência aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu preciso chegar em muitas mulheres. E eu fico muito, muito feliz quando eu dou uma palestra que vem uma mulher e me abraça e diz assim: Carol, obrigada. Muito obrigada. Tu não faz ideia assim o quanto de coisa que eu aprendi contigo, com a tua história e com a minha vida. Obrigada por me alertar. Faz parte de mim, então assim, no momento que eu consigo entender que eu ajudando outras mulheres, eu também estou me ajudando, eu sigo por nós. Pessoal, quem quiser conhecer melhor, ainda mais as três finalistas dessa categoria e de todas as outras categorias, entra no site da premiação, o endereço está aqui embaixo, lá tem os perfis completos de cada uma delas e os vídeos, esses que a gente assistiu, tem um para cada uma das finalistas. Dandara, vamos lá. Dandara, você é uma mulher travesti, uma mulher negra e uma mulher que vive na Amazônia, que é um dos lugares mais maravilhosos desse mundo, mas também uma das regiões mais vulneráveis que tem no mundo, pelas ameaças todas que a floresta sofre, e especificamente onde você está, Altamira, pela dificuldade, pela ameaça também que foi e é a implantação da usina de Belo Monte. Eu queria que, nesse momento que a gente tem aqui, se for possível, mas com o que é possível para a gente aqui, você trouxesse quem está escutando a gente para mais perto da sua realidade, contasse o que era Altamira antes de Belo Monte, o que é Altamira hoje e o que é
para uma mulher travesti ou para uma mulher e para a população LGBT aí na região viver aí? Quais são as grandes dificuldades? E como você trabalha para tentar diminuir as dificuldades das pessoas que vivem perto de você? Você está no mundo. Pronto. A primeira dificuldade, Juliana, de ser uma mulher negra, LGBT, travesti, na Amazônia, defensora de direitos humanos, a primeira de todas é a invisibilidade, né? Porque quando nós imaginamos defensoras de direitos humanos, pessoas que defendem direitos humanos, a gente demora um pouco para pensar nos contextos do Rio e da Floresta, né? De pensar nos contextos que estão fora da defesa dos direitos humanos, fora dos contextos desse eixo urbano. Então, eu acho muito rico o que a companheira Elisângela trouxe na fala dela, porque é a nossa realidade aqui da Amazônia, sabe? A visibilidade das nossas pautas. E quando você falou no começo sobre aqui ser o cenário de Belo Monte, é justamente isso. Belo Monte, que foi uma das principais violências que aconteceram aqui na última década, o principal motivo para que eu, enquanto defensora de direitos humanos, junto com todas as outras companheiras que me acompanham e que realizamos um trabalho coletivo, foi para que nossas pautas fossem visibilizadas, conseguissem ser visibilizadas, porque é muito difícil para as pessoas que não estão na Amazônia imaginar os contextos de violência e de violações de direitos que nós temos que enfrentar aqui na Amazônia. Então, a nossa pauta é para defender a terra e o território e dizer que nós existimos nesse território e que nós temos que traçar estratégias para defender as vidas dessas pessoas a partir da perspectiva amazônica. E o principal trabalho dentro dessa perspectiva toda é o quê? É conseguir fazer com que as mulheres, principalmente aquelas que defendem direitos humanos, que vivem isoladas no Rio e da Floresta, que elas possam alcançar, serem a proteção, enfim, a proteção que ainda existe dentro do aparelho estatal, como Defensoria Pública, Ministério Público, quando sofrem alguma violência em contextos onde não existem esses serviços, onde elas não têm acesso direto. Porque o NEPAZ, por exemplo, que é o Núcleo Estratégico de Promoção da Paz, que nós fundamos aqui, sob minha coordenação, há alguns anos atrás, a principal estratégia de nascimento dele foi o quê? Nós fazermos um link, fazermos uma parceria com as organizações do Estado, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, para trazer as demandas, as denúncias das mulheres que estão isoladas no Rio e na Floresta para essas organizações, para quem for de competência e em busca da resolução desses conflitos, e nós acompanhamos sempre como esses órgãos vão tratar essas violências, como se eles vão visibilizar e dar a assistência que essas mulheres precisam. Então o NEPAZ, ele é essa ponte do Rio e da Floresta com essas organizações onde essas mulheres precisam ter acesso a esses serviços. E quando a gente fala do contexto de Belo Monte, que foi um contexto em que as políticas públicas foram totalmente fragilizadas, principalmente as políticas de saúde, segurança e educação, se o acesso das pessoas que vivem na cidade já ficou prejudicado, imagina o acesso das pessoas que vivem no Rio da Floresta. Então, o NEPAZ, ele recebe denúncias via internet, recebe denúncias via rádio amador, recebe denúncias via celular, via cartas, né, e até via recados de parqueiros que vêm de um lugar para outro, de parqueiras que vêm de um lugar para outro, para a gente poder encaminhar isso, fazer essa escuta, fazer esse acolhimento, encaminhar o que a gente precisar encaminhar e judicializar o que precisa ser judicializado. Essa é uma dimensão que não se tem, né? Que é essa dificuldade que a gente está tendo aqui hoje. Quer dizer, a internet não funcionou. Hoje em dia se tem a falsa impressão de que tudo é muito... O acesso à informação, qualquer informação é muito fácil e ágil, né? E não é verdade. Numa região como você está descrevendo agora, né? As pessoas fazem denúncia por carta, por rádio, né? O rádio é uma coisa que das cidades as pessoas acham que não precisam mais, porque ouvem pela internet e tal, e numa região como a Amazônia, o rádio é fundamental, não é? Fundamental. É fundamental e vital, exatamente. A gente está com delay, tá vendo?
Vai para o Tá, tá. intervalo das conversas, é a internet. Não, só porque quando você fala essa ponte que você faz, não é só uma ponte simbólica, né? É uma ponte de fato, né? De conectar a floresta a esses serviços todos, porque tem uma distância geográfica, mas também tem uma distância de dificuldade de acesso, né? Exatamente, que é justamente essa dificuldade que nós esbarramos também para visibilizar nossos corpos, para visibilizar nossas pautas, porque é muito mais fácil para desaparecer com os corpos de mulheres que estão isoladas e não sabem que elas estão lá naqueles lugares. Se a gente não sabe que tem as mulheres lá na Ilha da Volta Grande sofrendo violência, é muito fácil matar essas mulheres lá, jogarem cachoeira abaixo e ninguém saber nunca que isso aconteceu, sabe? Como acontece muitas vezes, é muito fácil. Quantas vezes a gente está fazendo trabalhos de campo, quantas vezes não já aconteceu de esbarrar encontraram um corpo enterrado, aí depois vai fazer o exame, era um corpo de uma mulher que foi enterrado, e sabe Deus há quanto tempo estava enterrado, e muitos casos principalmente na década de 90, isso aconteceu muito, e assim, e sabe Deus quantas mulheres estão aí no interior do Rio, no interior da floresta, nesse momento, sofrendo violência, sendo mortas, sendo atiradas de cachoeiras, sendo mortas no meio de plantações, sem que a gente saiba, né? E existe, e a gente tem que encarar que existe. E é isso que nós buscamos fazer, é por isso que não pode realmente ser só uma ponte simbólica, é uma ponte concreta. Nós sentamos com o Ministério Público, sentamos com a Defensoria e fizemos parcerias, processos administrativos foram abertos para receber denúncias dos movimentos sociais, e é por isso que eu elogio muito o trabalho do Ministério Público Federal e do Estado, pelo menos aqui na região da Transamazônica, que sempre fizeram um trabalho muito próximo dos movimentos sociais, e a gente teve essa abertura, mas a gente sabe que os órgãos do Estado, Defensoria, Ministério Público, Delegacia da Mulher, não conseguem alcançar tudo, não tem como alcançar tudo, principalmente no cenário que nós vivemos hoje, de dilapidação das organizações que defendem direitos humanos. Então, quem se propõe a defender direitos humanos hoje no Brasil, tende a ser apagado, tende a ser cancelado dessa sociedade. Então, é por isso que essas organizações como Defensoria Pública, por exemplo, que às vezes tem um defensor que é responsável aqui por 7 municípios, não dá conta de chegar em todo lugar. Então, os movimentos sociais, nesse momento, entram como um papel fundamental. E eu falo movimentos sociais porque eu só sou uma parte de um movimento que é gigantesco. Esse movimento não seria possível se não fosse um conjunto de mulheres, principalmente mulheres pretas, que realizam um trabalho em rede muito fenomenal. Então, essa ponte ela tem que existir até porque é uma questão de necessidade e tem que existir de uma maneira bem prática. Fez a parceria, ouviu a denúncia, acolheu a companheira, fez a triagem e aí a gente verifica o que dá de fazer. Se tem que mandar para a judicialização, se tem que fazer uma conciliação, se tem que retirar aquela companheira daquele território, se a gente tem que, de alguma forma, dar outro autocuidado, algum acolhimento para aquela companheira. É um trabalho multidisciplinar que é feito no NEPAIS. E tem que ser um trabalho muito concreto, porque é um trabalho que está ligado à vida das pessoas. Então é um trabalho que exige objetividade, exige sagacidade e efetividade, porque é sobre vidas. Então a gente não tem muito tempo para ficar no aspecto simbólico, e tem que ser concreto mesmo. E nisso você foi pontual, Juliana. É conseguir chegar nas mulheres que estão mais distantes, porque tem limitações de recursos do governo, tem várias coisas que a gente sabe. E é por isso que aí chega o movimento social com essa estratégia, que é uma estratégia que pode ser replicada em muitas regiões, que pode ajudar muito, que a gente não está tentando fazer o trabalho do Estado, muito pelo contrário, é só ser uma ponte que ao mesmo tempo que a gente potencializa essa fortaleza ao redor das nossas companheiras, a gente consegue garantir meios para que esses órgãos possam ser ajudados no seu trabalho diário, sabe? Para chegar na realidade, sabe? É isso. Você não está tentando fazer o trabalho do Estado, mas quando o Estado não age, alguém tem que fazer, né? Muitas pessoas que trabalham, fazem trabalho social, enfim, a militância está atuando numa lacuna do Estado, né? A gente gostaria que precisasse fazer mais disso. Exatamente. Exatamente, que é justamente isso, porque a gente, hoje, ainda mais no período que nós vivemos hoje, estamos fazendo esse papel, por conta da omissão cada vez maior do Estado, mas é justamente isso, é fazer esse papel, mas sem deixar de incomodar o Estado para que ele
veja e perceba e melhore as políticas públicas, porque, olha, de uma forma ou outra, se a gente olhar para outro aspecto, o que o movimento social está dizendo para o governo é o quê? Olha aqui como se faz, olha aqui como a gente desenha política pública, olha aqui como a gente alcança quem a gente tem que alcançar. Então, é essa estratégia também, sabe? De que isso seja visto não como uma ação só pontual, mas como uma possibilidade real de mudança na vida da sociedade inteira. E é por isso que a gente não pode deixar o Estado se acomodar. A gente faz o papel, mas sempre cutucando ele, lembrando ele o tempo inteiro que esse papel deveria ser dele. Enquanto eles podem não dar paz, mas eles também não vão ter uma noite de sono. Muito bom. Dandara, a gente está falando aqui dos problemas, mas eu queria que a gente também olhasse para os ganhos históricos que a gente já teve, né, nessa causa, né? Quando eu te perguntei sobre a Delegacia da Mulher, a gente já teve uma época em que não existia a Delegacia da Mulher, né? Ainda tem muitos municípios no Brasil que carecem de um serviço como esse, mas hoje em dia a gente tem. Que outros avanços você enxerga desde que você entrou para a militância? Olha, o primeiro grande avanço para mim no enfrentamento à violência contra a mulher, desde quando eu entrei na militância, é que a união entre mulheres, entre diferentes tipos de mulheres, de uma forma interseccional, ela se solidificou de uma maneira mais forte, sabe? Quando antes a gente tinha tempo, a gente precisava ficar ali, as mulheres negras lutando numa pauta, mulheres indígenas precisando estar ali num lado, nas suas pautas, mulheres não negras em outra. Hoje, essa luta conjunta dessas mulheres, para mim é um grande avanço. Na Amazônia, por exemplo, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu e Elisângela Baré, nós já nos conhecemos pessoalmente. Com a Carol também, nós já nos conhecemos pessoalmente. Todas nós três já nos conhecemos pessoalmente. Eu, Carol e Elisângela... Nós já nos conhecemos. Eu, Carol e Elisângela nos encontramos a primeira vez em 2018, num encontro do Fundo Elas, no Rio de Janeiro, encontro internacional de movimentos sociais, e lá nos conhecemos nossas histórias, e por incrível, ficamos amigas naquele encontro. Tinha muita gente, mas nós três nos aproximamos, e desde lá a gente vem fazendo troca, acompanhando o trabalho uma das outras, sabe? Então, para mim tá tudo muito associado. Então, olha só, como nós somos tão diferentes, estamos tão unidas. Então, para mim, esse avanço da gente romper com aquele feminismo de elite, aquele feminismo burguês, aquele feminismo branco, cisgênero, heterossexual e urbano, e a gente conseguir fazer um feminismo de verdade, interseccional, intergeracional, é incrível. Para mim, esse foi o maior avanço. A gente falando de uma maneira global, sabe? Porque para mim, sem isso, sem essas companheiras, nada disso faria sentido. Nada. Então, para mim, esse é o maior avanço. E aí, os desdobramentos disso é que isso fortalece a luta, nós nos fortalecemos nos nossos territórios, e aí vem algumas conquistas. Delegacia da Mulher na região da Transamazônica foi uma conquista dos movimentos sociais, mas quando mulheres indígenas, negras, ribeirinhas, quilombolas, portadoras de deficiência resolveram se juntar para exigir do Estado isso. Tem que ser uma força coletiva, porque nós sozinhas, divididos em bloco, as pessoas não nos ouvem, elas nos aniquilam. E o que elas querem é isso, elas querem que nós não nos juntemos, porque é muito potente quando a gente se junta. E quando o Prêmio Inspiradoras da UAU, eu tô falando assim porque, para mim, é um trabalho muito consistente, o que está sendo feito aqui pela Universa, pelo Instituto Avon, e não é só mais um prêmio, e eu falo isso por quê? Porque quando se pensa em juntar essa interseccionalidade para discutir esse feminismo, para discutir essa violência, e principalmente para visibilizar esses corpos, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. Então não é só mais uma premiação que só olha lá para o mundo burguês, que só olha lá para o mundo branco, lá do sul e sudeste. É uma premiação que olha para realidades, que olha para necessidades específicas que a gente precisa alcançar. Então eu falo isso com muita verdade, até porque não teria por que não falar, sabe? E as conquistas locais que essa união trouxe agora mais recentemente para Altamira, por exemplo, nós conseguimos o NEPAZ, ele minutou, nós fomos responsáveis por fazer a minuta do Estatuto do Conselho da Mulher de Altamira, e há 2 semanas o Conselho foi fundado e aprovado na Câmara dos Vereadores, foi para a sanção do prefeito, e nós temos o primeiro Conselho dos Direitos da Mulher em Altamira, na região da Transamazônica, sabe? O primeiro na região do Médio Xingu, o primeiro que é aqui na cidade de Altamira. Mas isso só foi possível depois que nós entendemos que quando todas nós, indígenas, negras e ribeirinhas,
entrássemos ali, rompêssemos com aquele paradigma que existia de elite na Câmara dos Vereadores, era que a gente conseguia fazer isso. E foi isso que nós fizemos. Nós nos juntamos e estávamos ali. E eu sou uma pessoa feliz por estar aqui hoje. Agradeço muito por inspirar muitas mulheres, inspirar outras mulheres, mas tudo que eu faço é a partir de outras mulheres. Eu não faço absolutamente nada sozinha, nada seria possível só comigo. Na verdade, essa Dandara toda aqui que vocês estão vendo é o reflexo de um monte de mulheres muito fortes que estão junto comigo e que a gente decidiu realmente fazer aquela frase, porque todo mundo estava falando, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Mas e aquelas mãos que ninguém nunca segurou? Aquelas mãos que nunca entraram na roda, que nunca entraram na ciranda, que a gente nunca pensou. Porque quando a gente fala ninguém solta a mão de ninguém, a gente parte de um pressuposto que já tá todo mundo de mão dada, que já tá todo mundo aliançado, muito bonitinho, só tem que resistir. Mas não, tem muita mulher para entrar nessa roda, tem muita gente aí para essa frase valer, tem que ter muita gente para segurar a mão ainda. Então, quando a gente vê a nível local que funciona, a gente tem inspiração para ir pro regional, para ir pro nacional, para ir pro internacional, mas sempre nessa perspectiva de que o principal avanço que nós temos que ter e vamos ter sempre é a nossa união. Porque a união que eu tô falando aqui de mulheres, que foi o principal avanço, ainda não está do jeito que deveria estar. Ainda tem muita elitização no feminismo, muita exclusão, muito racismo no feminismo que não agrega, que não enxerga muitas nuances. Então, mas dizer que isso não é uma coisa ruim. Estamos em processo e já refletimos que esse é o caminho, que essa é a saída. Não há futuro fora da radicalidade coletiva. Não há futuro fora da radicalidade coletiva das mulheres. Maravilhoso, Dandara, maravilhoso. Você está aqui ao vivo sozinha, né? Sem as outras duas finalistas dessa categoria, mas quando você fala que você está aí com muitas mulheres, né? Muitas mulheres dentro de você, muitas mulheres junto com você na luta, eu consigo enxergá-las aqui. De certa forma, você está representando elas duas aqui. Então, te agradeço muito. Uma pergunta que eu sempre me faço, uma pergunta que pode parecer poética, mas é objetiva, que quantas mulheres cabem em uma mulher, né? Quantas mulheres, não só dessa própria mulher, mas as outras todas que vêm com ela. E você é a expressão clara disso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Juliana. Muito fortalecedoras suas palavras. E, assim, muito obrigada, muito fortalecedoras. Eu vejo nos seus olhos o amor por tudo isso. Muito transborda isso em você. Transborda mesmo. E isso aqui sou eu, gente. Eu sou Dandara nessa luta diária. E essa luta não é só minha. Esse prêmio, essa indicação não são só meus. Tem muita gente aqui. E assim, para nós, é claro, uma premiação, uma premiação simbólica que vai nos dar visibilidade, é muito importante, mas só o fato de nós estarmos nesse espaço, porque eu realmente desconheço os caminhos que me trouxeram até aqui, mas só o fato de estarmos nesse espaço, com a possibilidade de dar visibilidade aos corpos invisibilizados, nós já estamos fazendo o feminismo do futuro. Nós já estamos na vanguarda da discussão do feminismo do futuro. É sobre isso. Então não é só mais uma live, nós estamos fazendo isso concretamente. Quantas pessoas hoje que estão nos assistindo que não conheciam a realidade de Elisângela, que não conheciam a realidade de Carol, que não conheciam a realidade de Dandara, que agora estão conhecendo por meio deste canal. Então, lives para isso é que são lives úteis para o futuro, que não é o mais do mesmo, sabe? Que a gente não tem tempo mais para o mais do mesmo, porque a vida está acontecendo todos os dias e a aniquilação também. É isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi um encerramento de noite maravilhoso. Obrigada. Incrível. Antes só da gente terminar, vou dar os recados. A gente continua, a votação continua aberta. Então, quem está acompanhando a gente aqui pode entrar no site do prêmio e votar em todos os conteúdos. A gente tem o acesso ali para votação. Votar é muito simples. Você escolhe a sua preferida ali na categoria que está aparecendo em destaque e vai passando para as próximas, né? Tem um link ali para você passar para as próximas categorias. Pode compartilhar o conteúdo. O resultado final das vencedoras vai ser anunciado no dia 23 desse mês, 23 de novembro, na noite de premiação, que também vai ser transmitida online pelo YouTube, Facebook e o Twitter. E é isso. Encerramos assim. Muito obrigada de novo, Dandara.
E um beijo para quem assistiu a gente.